Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é sobre um confronto poderoso, a misericórdia divina contra as regras religiosas. E a gente vai mergulhar na história da cura no sábado. Sabe essa passagem que a gente encontra em Lucas 13? É sem dúvida uma das mais intensas sobre libertação. É um choque direto entre a compaixão de Deus e o legalismo humano. Vamos juntos nessa história que mostra Jesus não só como um mestre, mas como aquele que restaura a dignidade humana de um jeito espetacular. Bom, e como é que a gente vai analisar isso? Nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos entender a situação daquela mulher, o sofrimento dela. Depois, a gente vê a atitude de Jesus, o conflito que isso causou com os religiosos, a resposta de Cristo e, claro, o que a gente pode aprender com tudo isso hoje. Então vamos lá. Vamos montar o cenário. Imagina a cena. Jesus está ensinando numa sinagoga, num sábado. E ali no meio de todo mundo tem uma mulher. Uma mulher que carregava um peso enorme. Uma dor que já durava quase 20 anos. Parem para pensar um pouco no que isso significa. Viver por 18 anos com uma doença que te derruba. Não são 18 dias, nem 18 meses. São mais de 6.500 dias de dor, de dificuldade, de espera. Esse número, ele ajuda a gente a sentir o tamanho do sofrimento que estava prestes a acabar. E a condição dela era extrema. O texto diz que ela era completamente curvada, ela não conseguia se endireitar de jeito nenhum. Já imaginou isso? A sua visão de mundo literalmente era o chão. Isso não é só uma limitação física, né? É uma metáfora muito forte de como a dor crônica pode nos fazer olhar só para baixo, sem conseguir enxergar o horizonte. O sofrimento dela, na verdade, tinha três dimensões. A física, claro, ela não conseguia se levantar. A social. Numa cultura que muitas vezes ligava doença a pecado, ela com certeza era posta de lado. E a espiritual. O próprio texto fala que a condição dela vinha de uma opressão, um espírito de enfermidade que a mantinha presa. E é aqui que a história tem uma virada. Que virada! Diferente de tantos outros milagres, essa mulher não pede para ser curada. Ela só está lá. Mas Jesus a vê. No meio da multidão, ele a enxerga e ele decide agir. E então, ele simplesmente diz essas palavras: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha, isso não é um pedido, não é uma sugestão. É uma declaração de autoridade, sabe? Um decreto de liberdade que quebra as correntes que prenderam essa mulher por 18 longos anos. E o mais impressionante de tudo foi instantâneo. Naquele momento, quando Jesus fala e toca nela, ela se endireita. 18 anos de dor acabaram num segundo. E a primeira coisa que ela faz não é ficar confusa, é pura adoração. Ela começa a glorificar a Deus. Só que, no meio dessa cena de alegria, de libertação, surge o conflito. O chefe da sinagoga, em vez de comemorar o milagre, fica indignado. A reação dele não é de festa, é de raiva. Uma raiva fria, porque na cabeça dele uma regra tinha sido quebrada. Para a gente entender a reação dele, a gente precisa falar sobre o que é o tal do legalismo religioso. Basicamente, é quando as regras, as tradições, os rituais se tornam mais importantes do que as pessoas, do que o amor e a misericórdia. É focar tanto na casca que se esquece do que tem dentro. Agora, olha que interessante a atitude dele. Ele não tem coragem de falar diretamente com Jesus. Não. Ele se vira para a multidão e dá uma bronca, usando uma lógica fria. Ele está basicamente dizendo: olha, o cronograma de Deus tem que se ajustar às nossas regras, e não o contrário. O ponto central aqui é a mentalidade toda distorcida dele. Ele classificou um ato de pura misericórdia como trabalho, algo que era proibido no sábado. Ele pegou um dia que era para ser de descanso, de celebração da bondade de Deus, e transformou num dia de regras duras que excluía quem mais precisava de ajuda. E agora, a gente chega no clímax da história. Jesus não deixa essa afronta passar batido. Com todo mundo olhando, Jesus se vira para o líder religioso e para quem concordava com ele e simplesmente desmonta aquele argumento com uma lógica impecável, cheia de compaixão e de verdade. Esse slide aqui ele deixa tudo muito claro, né? De um lado, o legalismo. Para ele, a cura é trabalho. Quebra uma regra. A regra vira uma gaiola. Do outro, a compaixão de Jesus, que vê a cura como libertação, um motivo para festejar. Aqui, a pessoa é o centro de tudo. O sábado do legalista é o fardo. O sábado de Jesus é uma festa de restauração da vida.
Jesus os coloca contra a parede com uma pergunta que acaba com a discussão. Ele os chama de hipócritas e diz: escuta, qualquer um de vocês desamarra o boi no sábado para dar água para ele. Um cuidado básico. Com que moral, então, esta mulher, uma filha de Abraão que estava presa por 18 anos, não deveria ser solta dessa prisão justo nesse dia? E prestem muita atenção nesse título: Filha de Abraão. Isso é muito mais do que um rótulo. Numa sociedade que provavelmente a via como amaldiçoada, Jesus a coloca de volta na comunidade, num lugar de honra. Ele não cura só o corpo dela, ele restaura a identidade, o valor, o sentimento de pertencer. Essa história não ficou lá no passado, não. O eco dessa discussão sobre o que realmente importa, a regra ou a pessoa, ressoa com uma força impressionante até hoje, nas nossas vidas, nas nossas comunidades, dentro de nós. A primeira lição é um baita alerta para a gente. Corremos um risco enorme de criar nossas próprias regras que nos cegam. Pode ser uma burocracia que impede a ajuda de chegar, pode ser um preconceito, um julgamento rápido que a gente faz de alguém. Jesus nos mostra que o reino de Deus não avança com mais regras, mas com mais gente disposta a endireitar o que está curvado e libertar quem está oprimido. Essa linha do tempo ela é muito forte. Ela nos lembra que, não importa quanto tempo o sofrimento dure, um único momento, um encontro verdadeiro com Cristo pode mudar tudo. 18 anos de espera que terminaram num instante de graça. A dor virou louvor. E é fundamental a gente entender que a libertação que Jesus oferece é completa. Ele não curou só a coluna dela. Ele curou a vida social, restaurando a dignidade dela como filha de Abraão, e curou a vida espiritual, libertando-a daquela opressão. Foi uma cura total, que tornou aquela mulher inteira de novo. E a história nos deixa com essa pergunta no ar: quais são os nossos sábados modernos? Quais são as regras, as agendas, as prioridades ou os preconceitos que nos impedem de ver a pessoa curvada do nosso lado e de estender a mão com misericórdia? A escolha, assim como foi naquela sinagoga, ainda é nossa. A gente vai defender a regra ou libertar a pessoa? Se gostou, curta, comente e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe.